Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, amados. É uma satisfação enorme estar aqui pela terceira vez, tendo esse privilégio de pregar a palavra do nosso Deus. Primeira vez falamos sobre relacionamento com Deus. A segunda vez que aqui estive, encerramento de missões, falamos sobre viver a compaixão. Hoje, pela misericórdia de Deus, vamos falar sobre inversão de valores. O ato e o efeito de mudar a ordem. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Jeremias 2, do 11 ao 19. Diz assim a palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos distos, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo, nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa. Os leões novos rugem contra ele. Levantaram a voz da terra dele e fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táufnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu porque deixaste o Senhor teu Deus, quando ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Pai amado, Pai de bondade, louvado e engrandecido seja o teu nome. Continua a falar aos nossos corações, que o teu Santo Espírito continue a agir em cada coração, através do poder da tua palavra. Que venhamos estar com os corações prostrados diante de ti, porque tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Deus nos abençoe. Podeis sentar, amados. Meus queridos, inversão de valores. Essa frase é muito comum nos dias atuais e, infelizmente, achou espaço no seio da igreja. E inversão de valores é quando descumprimos regras e infringimos leis, fazendo o contrário do que deveríamos ter feito. E olhe que Jeremias, como é conhecido pelos teólogos, o profeta chorão, ele não entendia porque as pessoas, o povo de Deus, deixava ele com tanta facilidade. Jeremias não entendia
Porque o povo de Deus era muito comum inverter valores. E ele lutava contra isso, mas não estava adiantando porque o povo não cedia. O povo gostava de inverter valores, descumprir regras, infringir leis, princípios, normas dadas por Deus. E hoje, infelizmente, não é diferente. A bênção ou o Deus da bênção, o milagre ou o Deus do milagre, a cura ou o Deus da cura, o emprego ou o Deus que te dá emprego, a família ou o Deus que te dá a família. Como invertemos valores? O que é prioridade na vida da igreja, na minha e na tua vida? Deus, acima de tudo Deus. Acima de tudo Deus. O resto é consequência da minha e da tua fidelidade. É consequência. Portanto, não vamos inverter os valores. Trocar o que é valor primário, colocar em secundário. O que é secundário, colocar como a primazia do nosso estilo de vida. Deus sempre foi, é e sempre será a prioridade da igreja. O que fugir dessa realidade é inverter valores. É colocar a pessoa ou a coisa ou a bênção acima da prioridade que é Deus. Aristóteles, filósofo grego, que foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Eu gosto da forma que ele conceituava valor. Ele dizia o seguinte, que existem dois tipos de valores, segundo ele. O valor intrínseco e o valor extrínseco. Para ele, esse era o fundamento que fazia com que os seres humanos valorizassem ou desvalorizassem determinadas coisas. Valor intrínseco é aquele que prioriza a natureza, a origem. Valor extrínseco, segundo ele, é aquele que prioriza os efeitos de uma amizade, de um emprego, de uma bênção que você recebe. Ou seja, na visão de Aristóteles, era o seguinte: aquele que priorizava a origem e a natureza desprezava os efeitos de um relacionamento. Por exemplo, relacionamento com Deus, princípios, ética, moral. A gente não pode fazer nada fora disso, porque a gente prioriza a origem, a natureza. Como se descreve a tua comunhão com Deus? É pelo valor intrínseco, pelo que Deus é, pela natureza dele, pela origem que a palavra de Deus nos ensina, ou é pelos efeitos? É pelo valor extrínseco. Os efeitos do teu relacionamento com Deus, o que ele pode te dar, uma cura, uma bênção, uma porta de emprego. Como é o nosso relacionamento com Deus? É intrínseco, nós valorizamos pelo que ele é, pela sua natureza, ou pelo que ele pode nos dar?
pelo valor extrínseco, pelos efeitos dessa relação. Irmãos, o que podemos entender é o seguinte: de um lado, a moral, a ética, os valores que a Bíblia nos ensina. Por outro, o secularismo, através do relativismo e do pluralismo. O que é que define o meu e o teu comportamento com Deus? São princípios e valores bíblicos ou secularismo dos dias atuais, que diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Não existe verdade absoluta. É a palavra que guia a tua vida, ou é o pluralismo que diz que o pluralismo vai dizer que tudo é plural, não existe, você pode ser hétero, homo ou bi. É isso que o secularismo ensina, o pluralismo. Não, tudo é plural. Podemos aceitar tudo. Não existe uma verdade absoluta. Não. Por onde a igreja de Cristo é guiada? Valores seculares ou valores da palavra que salva, cura e liberta e te leva para o céu? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. O que define o teu comportamento, o teu relacionamento com Deus, são valores norteados pela palavra de Deus ou invertido pelo secularismo que leva o homem para o inferno? Deixem de taxarem de cafona, de atrasado, de superado. A Bíblia diz, Jesus diz, que não viemos aqui para ser aplaudidos, mas para negar essa nossa vida, porque Deus tem o melhor para nós nos céus. Aqui estamos de passagem. Negue-se a sua vida, tome a sua cruz e siga-me. Crente que busca aplauso, crente que busca honra, status, está invertendo valores, está tomando o lugar de Deus e colocando Deus como servo. E era isso que Isaías não entendia, porque Deus era o guia deles, era aquele que guiava o povo pelo caminho e não deixava faltar nada. Mas no versículo 11 do capítulo 2, Jeremias, capítulo 2, verso 11, ele sem entender, porque a provisão de Deus não deixava faltar nada. Ele disse: houve nação que deixasse os seus deuses, posto não serem deuses, todavia o meu povo deixou a sua glória pelo que é de valor nenhum. E era isso que Jeremias não entendia, porque não faltava nada, mas o povo era acostumado a inverter valores, E no versículo 13 do capítulo 2, ele diz o seguinte: o meu povo cometeu 2 males. Capítulo 2, versículo 13 de Jeremias. Cometeu 2 males. A mim me deixaram, que sou o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm
as águas. Que metáfora abençoada nesse texto. Sabe o que o texto está querendo dizer? Olha, Deus dizendo pela boca do profeta Jeremias: vocês trocaram um manancial, que sou eu. E sabe o que é manancial? É aquilo que jorra ou corre de maneira ininterrupta, sem cessar. Manancial é um suprimento inesgotável. Tem sempre. Tem sempre. E foi isso que o povo de Deus, ou que se dizia ser de Deus, fizeram. Deixaram uma fonte, que essa fonte, esse manancial, é uma provisão ininterrupta, sempre tem, sempre tem. Quem vai a Deus, sempre tem. Quem se debruça diante de Deus de joelhos em oração, sempre tem. Eu entendo que a distância do problema para a solução é a mesma distância dos teus joelhos ao chão. Vou repetir. Era isso que o povo de Deus não entendia na época de Jeremias. A distância do teu problema para a solução dele vai depender do teu joelho ao chão, da tua intimidade com Deus em oração. E saiba que a igreja de Deus é o único exército no mundo que só avança de joelhos. Quanto mais estivermos a Deus, formos a Deus em oração, não para buscar o valor extrínseco, o que essa relação pode me dar de dividendos, mas buscar a Deus em oração, através do valor intrínseco, pelo que ele significa para mim, pela natureza de Deus. E as pessoas brincam com o Senhor. As pessoas não entendem que Ele é Deus, é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, é Príncipe da paz, é o Eterno, é o Todo-Poderoso. As pessoas não entendem ou não querem entender e brincam, invertendo valores, descobrindo e infringindo regras e leis dadas pelo nosso bom Deus. Portanto, meus irmãos, não devemos brincar com Deus, porque quem inverte valor, e saiba de uma coisa, o pior, a igreja ela não inverte valores inconsciente, não, é sabendo o erro, sabendo a falha. E assim como o povo, na época de Jeremias, deixavam claro que queriam continuar com as falhas, descumprindo e invertendo valores de Deus. Invertendo e descumprindo valores de Deus. E ainda no versículo 13, eles trocaram Deus, sabe por quê? A Bíblia vai dizer no final do versículo 13, eles me deixaram e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Sabe o que é isso? Eles deixaram um manancial de suprimento ininterrupto, sem cessar, que é Deus, por cisternas rotas, que são reservatórios de águas naturais que não retêm águas. Imagine, você coloca um reservatório aqui, bota para encher, vou tomar banho com essa água aqui. Quando você vai lá, não tem mais a água, porque ela tem um buraco no recipiente, no fundo, a água vai embora. Dá para entender? Por isso que Jeremias é tido pelos teólogos como o profeta chorão. Porque aquilo doía na alma, no coração dele. Como é que vocês deixam um suprimento ininterrupto, um manancial
que não cessa, que sempre tem, por um recipiente que não tem a sua função, que é reter a água. E no versículo 18, ele vai dizer: agora, pois, que lucro vocês vão ter indo ao Egito para beber águas do Nilo, ou indo à Síria, à Babilônia, para tomar água, para beber água do Eufrates? Ou seja, o que é que Jeremias está querendo dizer? Porque vocês saem de uma extremidade à outra, do Egito para a Babilônia, para buscar água, se Deus é o teu manancial. E tem outro agravante: eles foram buscar água com os seus inimigos, onde por muito tempo eles foram escravos do Egito e da Babilônia. E muitas vezes é assim, infelizmente, na minha e na tua vida. Nós temos um Deus que tudo pode e tudo faz ao teu favor, mas corremos em buscas dessas cisternas rotas, desses reservatórios que não retêm aquilo que você quer, que é a água. E mais outro agravante: a água que sai desse manancial de forma ininterrupta, ela leva a vida. É água da vida. Portanto, meu irmão, eu não sei como é que está o teu comportamento com Deus. Se você age, se a tua conduta, o teu testemunho demonstra mais que Deus é servo e você é o Senhor. Eu não sei se a tua oração, o teu diálogo com Deus, quando você vai a Ele, é um diálogo que demonstra que você é mais Senhor do que Deus. Recentemente eu estava vendo um testemunho que para mim foi testemunho. Uma cantora gospel, muito conhecida, ela falando sobre como elaborou o hino, um hino muito conhecido. Ela disse, resumindo, como foi o testemunho: olha, eu já não aguentava mais Deus, ela dizendo, não aguentava mais. Eu estava andando no centro da cidade e conversando com ele, dizendo, olha, eu não sei, Senhor, estou muito chateada, veja a linguagem, estou muito chateada com o Senhor, estou chateada. E já não sei mais se ouvir a tua voz vai me fazer alguma diferença. É triste, irmãos, a gente vê isso no meio da igreja, como Jeremias via, as pessoas desprezando a água viva. É o mesmo de hoje. E a gente inverte os valores. A gente, quando vai a Deus, assim como esse testemunho, e a nossa própria conduta na igreja, na rua, com os de dentro, com os de fora, demonstra um Deus que é mais servo do que Senhor. A gente inverte, a gente toma o lugar de Deus. E todo aquele que toma o lugar do Senhor, você já sabe qual é o fim. Nós já sabemos qual é o fim. Deus não nos chamou para sermos Senhor. Senhor só tem um, que é Ele. Seja servo. Quanto mais servo você ser, mais Deus revela a mim e a você a vontade dEle. É difícil viver num mundo dominado pelo secularismo, o relativismo, por o pluralismo? É. Mas Deus é o Deus que tudo pode, meu irmão. Deus é o Deus que quando entra na minha e na tua história, Ele não sai. Porque além de estar contigo nessa vida, onde Paulo diz que nós somos tratados como ovelha ao matadouro, mas podemos dizer como Paulo, porém somos mais que vencedores. Não pelo que Ele me deu, mas pela virtude que Ele me amou. Então, meu amado, minha amada,
Não inverta valores. Não deixe o Senhor, como diz Jeremias, por aquilo que não é de valor nenhum. Você quer ter uma cisterna para reter água na tua casa e seja furada? Não troque Deus por nada. A tua dor pode estar apertando. Você pode estar vivendo num deserto, numa escassez, numa falta. Mas se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus, você tem tudo. É melhor estar com Deus, estar com os valores éticos, morais, que a Bíblia nos ensina, mesmo sofrendo, mesmo sendo tratado como ovelha ao matadouro, rejeitado, tido como cafona. Mas aqui somos peregrinos. Aqui, nós, se permanecermos fiéis, nós vamos alcançar aquilo que o secularismo não pode. O que olho não viu, coração e mente humana jamais imaginou. Tal é a bênção que esperam aqueles que vivem de acordo com os padrões bíblicos. Que vivem de acordo com o que a Bíblia nos ensina, moldando-se ao caráter de Cristo e não do mundo. Tem crente que parece 90% com o mundo e só 10% com Deus quando vem aos domingos à igreja. Esse tipo de crente está inserido no contexto de Jeremias capítulo 2, que insiste em cavar cisternas rotas, que não retém Jesus Cristo, que me leva e te leva para o céu. Portanto, meu irmão, eu quero dizer a você, gosto de uma frase de um teólogo muito conhecido, que praticamente criou a chamada teologia da libertação, chamado Leonardo Boff. Ele dizia o seguinte, preste bem atenção: ninguém vale pelo que sabe, mas pelo que faz com aquilo que sabe. Se você diz ter Jesus na vida, se você diz ter o remédio que cura e que salva o perdido, mas você não dá, você não entrega, você não mostra, de nada adiantará você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se, como o teólogo diz, Leonardo Boff, se você tem e não dá, não transmite. É a mesma coisa que eu e você termos o remédio para o doente. Mas se nós não darmos, o doente está com dor de cabeça, está ruim do intestino, seja o que for. Se você tem o remédio e não dá, eu lhe pergunto, esse remédio vai fazer efeito? Sim ou não? É isso que Leonardo Boff diz. De nada adiantará. Ninguém passa pelo crivo de Deus, pelos olhos, como diz lá em Apocalipse, como chamas de fogo. Nada passa despercebido a ele. Se você tem os talentos e enterra, nós já sabemos o que acontece. Deus tira e dá a quem quer produzir para a glória dele. Ninguém é insubstituível. Ninguém é absoluto. Ninguém é universal. Sabe por quê? Porque isso são atributos de Deus. Se o mundo prega o secularismo, que Deus é tudo e tudo é Deus, nós que cremos naquele que derramou a sua última gota de sangue, nós cremos no que ele diz. Ainda que o secularismo bata forte e que muitos crentes aceitem, eu quero te dizer
que esses atributos absolutos, imutáveis e universais, só pertence a Ele. A glória é deles, o louvor é dele. Só a Ele. Mateus 24, 35, próprio Jesus dizendo: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Deixa o mundo dizer que você é um cafona, que você é um quadradão, mas é esse quadradão e cafona que vai para um lugar onde o secularismo não pode te levar. É mesmo assim, meus irmãos. E eu finalizo, por causa da hora, com uma frase do pastor e teólogo muito conhecido, Steven Lawson. Ele dizia o seguinte: a maior alegria é conhecer Jesus Cristo. E a segunda maior alegria é torná-lo conhecido. Finalizo com uma pergunta e responda para você mesmo. A tua vida, a tua conduta, os teus valores, como estão mostrando Jesus ao mundo? Porque Steven Lawson dizia que a segunda maior alegria é transmitir com que as pessoas também encontrem Jesus. Agora, que o nosso testemunho não seja transmitir Jesus de todo jeito. Outra coisa horrível que eu vou dizer para vocês, que é um testemunho também, e agora eu finalizo. Uma certa irmã, pasmem, dirigente de ciclo de oração, frequenta assiduamente ciclo de oração. Conversando, ela disse: rapaz, irmão Sidney, eu tenho uma personalidade muito forte. E irmã, mas Deus trabalha isso e você muda. Isso aí Deus pode tudo. Eu creio nisso, irmão, mas é porque eu também creio que eu sou do signo de Virgem. E quem é do signo de Virgem tem uma personalidade forte. Eu botei a mão na cabeça. Quando eu botei a mão na cabeça, ela já entendeu. Não precisou nem eu continuar. Não mostre a sua maior alegria, que é Jesus, aos outros, de uma forma deturpada, de uma forma onde se inverte ou se infiltra costumes pagãos. Eu gostaria que você ficasse de pé. Feche seus olhos e fale com Deus nesse momento, da sua forma, do seu jeito. Pode conversar com Ele. Maravilhoso Deus, Deus de amor, Deus de paz, nós te louvamos, Senhor, porque por mais que venhamos ser imperfeitos, mas o teu amor sempre nos mostra a tua perfeição. A perfeição que cura, a perfeição que liberta, a perfeição que faz nós entendermos que não adianta lutar contra Deus. Inverter valores da tua palavra é lutar contra Deus. Como diz Jó, Senhor, capítulo 9, verso 4. A tua sabedoria, Senhor, é imensa. O teu poder é majestoso. E Jó finaliza dizendo: quem tentou resistir-lhe a ti e saiu ileso? Quem tentou lutar contra ti, Deus, e prevaleceu? Ninguém. Portanto, que eu e você não venhamos lutar contra Deus aceitando princípios e valores seculares, mas que venhamos sim aceitar um Jesus que não pactua com o pecado, com o erro. Que a tua palavra, Senhor, seja sempre a nossa bússola. Sempre, como diz Billy Graham, mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Deus nos abençoe.
Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há nos céus, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as ricas e divinas consolações do Espírito Santo seja sobre nós, nossa família, sobre a vida do teu filho Sidney, seu ministério e toda a sua casa, sobre o nosso Brasil e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. A igreja do Senhor diz: Amém.